Receba, Senhor, estas palmas, pois é o único digno e merecedor. A ti pertence, a ti a honra, a glória, o louvor, a adoração, a ti estas palmas, a Ele, graças a Deus. Estão ligadas as tuas vitórias? Pegou o Espírito do quê? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2017. 2017 eu só estarei por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Diga: 2017, Deuteronômio 28, do 1 ao 14, vai se cumprir na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor. Nós damos início hoje ao propósito mais importante do ano. Meus projetos de conquistas para 2017. As promessas são grandes, nós vamos ler aqui. Eu quero começar, vou fazer uma leitura breve, nós temos muita leitura para fazer, mas eu quero que você preste bastante atenção, e se puder anotar tudo que vamos meditar hoje, anote, porque será importantíssimo para você. Tantas mensagens, tantas promessas tão fortes, tão especiais para a nossa vida. Então vamos lá, vamos começar aqui, Deuteronômio 28, que diz assim, diga comigo, diga: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor o seu Deus, e o seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, diga: o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra, ou de todos os povos. Diga comigo: todas essas bênçãos virão sobre você. E o que? Não só virão, mas como acompanharão. E eu quero que você preste muita atenção, gente. Eu tenho falado na última semana, você não é obrigado a concordar com tudo, que isso é uma questão de fé. Ninguém responde pela fé de ninguém. Cada um responde pela sua fé. Então cuide da sua fé, esqueça a fé do outro. Não olhe para o que o outro faz, o que o outro pensa, as observações, as opiniões, porque Deus respeita a fé, a individualidade da fé de cada um. Então, preste atenção e absorva para você, com muita lucidez, com muita seriedade, aquilo que o Espírito Santo vai falar com você. Porque ninguém responde pela fé de ninguém, cada um responde pela sua. Amém? Nós temos falado nos últimos dias, existem muitas pessoas, existe um fundamento que não se pode colocar um outro fundamento além do que já está posto, que esse fundamento é Jesus. Amém? Existem 6 tipos de materiais usados na construção da fé e de uma vida aqui e futura. 6: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Todas as nossas obras vão passar pelo fogo. Quem construiu a sua vida, ou tem construído a sua vida, a sua fé, à base de madeira, de feno, de palha, em cima do fundamento que é Jesus, o fundamento é Jesus, mas em cima desse fundamento, palha não resiste, feno não resiste, madeira não resiste. Se você construir algo de palha, de madeira, de feno, além de não resistir ao tempo, não resiste à prova de fogo e não resiste à tempestade. Então a construção deve ser, diga comigo, com ouro, prata, pedras preciosas, que não perece no fogo, que não perece com as tempestades e não perde o seu valor com o tempo. Amém? Então, aí eu quero chamar a atenção de cada um, antes de continuar a leitura. Existem muitas pessoas dentro da igreja, existem muitas pessoas ouvindo as mesmas coisas, mas tem pessoas que o material que tem usado na construção da sua vida, em forma de atitudes, de obras, de sentimentos, de pensamentos, são materiais perecíveis. É palha, é feno, é madeira. E a Bíblia diz que todas as nossas obras serão provadas no fogo, e nenhum desses resiste ao fogo.
Por isso que às vezes existem pessoas dentro da igreja, daqui a pouco você vê só está o pó, dissipou. Aliás, dissipou. Então nós devemos pensar muito bem, espera aí, o que eu estou construindo? Que tipo de material eu estou construindo? É nobre? É nobre? É com o que é perecível ou com o que realmente se estabelece, permanece? É o que na prova de fogo se dissipa, não sobra nada, ou aquele que quanto mais fogo, mais valor? Quanto mais tempo, maior o valor. Porque a Bíblia fala de uma recompensa. A recompensa é só daquilo que permanece. O que não permanece. Então, exclui da tua vida pensamentos medíocres, obras medíocres. Usa na construção da sua vida atitudes nobres, pensamentos nobres, sentimentos nobres, porque todos vão passar pelo fogo. E eu já estou respondendo assim. Por quê? Porque muitas pessoas falam assim, eu tenho uma fé em Jesus. Ok, perfeito, o fundamento está aí, o fundamento é Jesus. Não se pode construir em cima de um outro fundamento, ou se colocar um outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus. Só que os materiais você escolhe qual você vai usar. Tem uns, quando passa pelo fogo, madeira, feno e palha é combustível para o fogo, se autodestrói. É verdade ou não é? Sim ou não? Mas ouro, prata e pedras preciosas, não. Não é combustível para o fogo. A madeira, rapidamente. Então, respondendo e trazendo uma seriedade bastante, porque às vezes a pessoa fala assim, eu estou na igreja há tanto tempo, mas tá bom, mas qual material que você está usando? Porque ouro é caro, prata é caro, pedras preciosas é caro, exige sacrifício, exige empenho, dedicação, esforço. Por isso que muitas vezes é mais fácil usar material barato. Só que o material barato não resiste. O material barato tem tempo de durabilidade, tem vida útil. Não suporta. Amém? Vamos lá. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Diga comigo, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Se, bênçãos da obediência. Diga comigo, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês, diga comigo, serão abençoados em tudo o que fizerem. Diga, se está escrito, tem que se cumprir, e vai se cumprir na minha vida. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, diga comigo, e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, diga comigo, e a tudo que suas mãos fizerem. Diga, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Diga comigo, o Senhor fará de vocês o seu povo santo. Povo santo, povo santo, povo separado. Grave isso. Porque às vezes a gente quer as bênçãos do povo separado, mas misturado, não sendo um separado. A gente quer todas as bênçãos do povo separado, porém não sendo um separado. Conforme prometeu sob juramento, diga comigo, se
obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Não é meu, seu, não é de ninguém, nos caminhos dele. Não é meu, seu, não é de ninguém, é nos caminhos dele. Então eu preciso ter certeza que ele está nesse caminho, porque tem caminhos que ele não está. Tem caminhos que ele não vai comigo. Nos caminhos dele. Nós devemos andar nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá, diga comigo, grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que lhes daria. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar, diga comigo, todo o trabalho das suas mãos. É uma coisa linda que a promessa que não vai haver nenhuma área da tua vida estéril. Nenhuma área estéril. Amém? Vocês emprestarão, diga comigo, eu emprestarei a muita gente. Aqui está nações, tem povos e etc. Mas nós estamos trazendo para nós a promessa. Vocês emprestarão a muitas nações, diga comigo, e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e o seguirem, diga comigo, cuidadosamente. Repita essa palavra novamente, cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Sempre por cima e nunca por baixo. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Amém? Diga, eu tomo posse de todas essas promessas. Agora, preste atenção. Nós estamos começando hoje um grande propósito de fé. E começamos hoje, já começamos com esse primeiro dia de consagração, de separação, jejum. Vamos estar em oração. Quando eu encerrar essa reunião, nós vamos estar numa corrente de oração, como acontece nas Santas Ceias. Vamos fazer a cada domingo, é uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. A Bíblia nos compara a um atleta. Vocês não sabem que todos que correm no estádio, todos correm, mas um leva o prêmio? Ele corre de tal forma, de tal maneira, que ele alcança. E Paulo dizendo que nós não corremos como quem corre sem alvo. Nós não corremos como quem corre sem um objetivo. Nós não estamos dando murro no vento. Não tem as pessoas que falam assim, eu corro, não chega a lugar nenhum. Ai, parece que eu estou dando murro no vento, estou dando murro em nada. Não, nós não corremos como quem dá murro no vento. Paulo diz assim, que nós como cristãos ou atletas de Cristo, nós nos submetemos, diga comigo, a um treinamento rigoroso. Esse é outro problema que acontece na vida dos cristãos. Não precisa de treinamento rigoroso. Não precisa de uma vida disciplinada de oração, de jejum, de concentração, porque nada mais do que nós estamos fazendo aqui é uma grande concentração. Não precisa de concentração, não precisa mais de uma disciplina de jejum, de oração, uma disciplina nas atitudes. E Paulo diz assim, eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão.
Eu não sou servo da minha carne, eu não sou servo do meu corpo. Eu o reduzo à servidão, para que não pregando os outros, eu mesmo seja reprovado. Nós somos como um atleta. Eu falava essa semana, quem são os atletas de ponta que você conhece? Qualquer atividade, qualquer ramo. Quem são as pessoas que são cabeças? Eu vou dizer uma coisa importante a você. Primeiro você vai ver que essa pessoa, ela está disposta a ir além. Essas pessoas, elas se esforçam mais do que a grande maioria. Essas pessoas se disciplinam. É dias de é sono, é a concentração, é o treinamento, porque a fé é treinada. A fé é treinada. Aliás, a fé é como o teu corpo. A fé, se você não treinar a sua fé, se você não exercitar a sua fé, você atrofia. É igualzinho o corpo, deixa o corpo parado. O corpo vai atrofiar. Fica muito tempo numa posição só, atrofia. Não alonga, não exercita para ver se não fica forte, ou se não enfraquece. Então analisa, nós somos comparados ao atleta. Nós somos comparados ao atleta. Coríntios fala sobre isso. Aí pensa comigo. O cara para chegar e ser top, quanto tempo de esforço? Para ser cabeça, quanto tempo de esforço? Quanto tempo aquelas pessoas que nós batemos palmas e admiramos, e falamos da vida deles, e falamos do salário deles, das conquistas dele com tanto prazer, mas quanto sacrifício empenhado ali, dedicado, quanto esforço para construir aquilo, e quanto tempo? Entra numa competição, o ano passado não conseguiu, não foi campeão, o outro foi campeão, mas não desiste, eu vou esse ano novamente. Eu vou treinar mais, eu vou intensificar mais, porque se não foi o ano passado, vai ser esse ano. Se não foi o ano retrasado, será esse ano. Mas por que muitos não estão lá? Porque muitos desistem. É verdade ou não é? Eu não consegui esse ano, então eu não consegui o ano que vem, então eu desisto, eu não consigo, eu acho que não é para mim. As pessoas, quantas histórias nós vemos que a pessoa vem lutando, mas vem crescendo, vem se aperfeiçoando, vem avançando, vem conquistando, até alcançar. E isto, a Bíblia diz, que para alcançar uma coroa ou uma honra que perece, mas nós, uma que permanece para sempre. A nossa honra, a nossa glória não é passageira. Ela permanece. Enquanto permanece a nossa fé, enquanto permanece as boas atitudes de fé, permanece a honra, a glória, as bênçãos, as vitórias. Amém? Então pense nisso, por favor. Porque de onde o Senhor está extraindo tudo isso? Da Bíblia. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Nós precisamos ver realmente o que ela fala. Porque não adianta a gente reclamar. Não adianta a gente murmurar, questionar tantas coisas, mas se a gente não segue à risca as orientações. Vamos lá, olha aqui, pode passar. Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: diga comigo, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Pode passar, João 8, 32. Diga comigo, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos a palavra, quando nós conhecemos o que Deus tem para nós, o que Deus preparou para nós, qual é o tipo de vida que Deus tem para nós, essa verdade nos dá uma autoridade, nos dá um poder, nos liberta de tudo aquilo que era engano, mentira, a escravidão que o diabo, a religião tenta impor sobre a vida de muitos, ou a mente de muitos.
A verdade nos liberta, porque a verdade traz uma mudança de pensamento, uma mudança de esperança. A pessoa, ele possa saber o que Deus tem para ele e não o que ele está vivendo. Amém? E não o que ele está vivendo. Por isso que eu preciso saber o que está escrito. Eu preciso saber o que está escrito, porque nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé. E muitas pessoas, é o que a gente fala, né? Às vezes nós procuramos saber tudo que os profissionais terrenos, os especialistas terrenos falam sobre o assunto, mas conhecemos muito pouco o que Deus fala sobre determinado assunto que nós estamos vivendo, ou que nós almejamos, ou que nós sonhamos. Nós vemos todas as previsões, nós vemos todos os especialistas falando, buscamos as informações acerca de um problema, mas não buscamos as informações necessárias para a solução em Deus. E por isso muitos vivem de acordo com o mundo, de acordo com a vida natural. Passa. Digo-lhes a verdade. Diga comigo que aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Jesus está falando de todas as obras que ele realizou na terra. Aqueles que creem em mim farão as obras que eu tenho realizado e as farão maiores. Isso é uma questão de fé. Eu posso. Foi-me dado poder e foi-me dada autoridade. Eu posso. As obras que o Senhor Jesus realizou, não só terrena, mas o grande exemplo do Senhor Jesus de autocontrole, domínio próprio, de força interior, de equilíbrio, mas o poder para repreender a tempestade, o poder para orar por uma enfermidade e curar da enfermidade, o poder de realizar obras tão incríveis como nós conhecemos, nós podemos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará o quê? Da incredulidade, do pensamento pequeno, do pensamento medíocre, do pensamento de escravidão, do pensamento do sofrimento, que eu nasci para sofrer, eu nasci para viver essa vida, eu nasci para... Passa, por favor. Diga comigo: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Lembre-se que a tradução no grego do verbo pedir é mandar, exigir, determinar. Então, quando nós fazemos uso do nome de Jesus, quando nós ordenamos algo em nome de Jesus, não a Jesus, em nome dele, tem que acontecer. Amém? Diga comigo: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Diga comigo: em nada lhes fará dano. Eu lhes dei autoridade. Eu lhes dei autoridade e poder. Para pensar. Se transporta para uma autoridade de trânsito, por exemplo. Uma autoridade de trânsito, ele é respeitado porque ele está investido de uma autoridade. Quando você está na rua ou na rodovia e uma autoridade faz assim, pare e encoste, o que você faz? Por quê? Porque você sabe que ele está revestido de uma autoridade. E você sabe que se você não se submeter àquela autoridade,
tem consequências. É verdade ou não é? Eu lhes dei autoridade. Eu lhes dei autoridade. Tem gente que não faz uso dessa autoridade. Tem gente que despreza essa autoridade. Tem gente que ainda não entendeu essa autoridade. Que nós temos autoridade no mundo espiritual. Foi nos dado poder e autoridade no mundo espiritual. Nós temos que fazer uso desse poder e dessa autoridade, exercer esse poder e essa autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano. Poxa, está escrito. Se está escrito, tem que se cumprir. É verdadeiro. Amém? Passa. Efésios 1:17, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria, diga comigo, de revelação e pleno conhecimento dele. Pleno conhecimento, não é superficial, não. É pleno. Nós não podemos, às vezes, gente, o relacionamento com Deus, realmente nós temos que entender isso para nos aprofundar cada vez mais nesse relacionamento para o pleno conhecimento do Senhor. Porque, às vezes, nós conhecemos a Deus como nós conhecemos qualquer outra pessoa. É mais ou menos assim. Tem gente que acha, pelo que lê, tanto o que lê na Bíblia, como o que lê na história. Se você perguntar se você conhece Jesus, é igualzinho a pessoa que diz que conhece um artista, ou vamos aqui comigo mesmo. Você conhece o Bispo Mauri? Conheço. Você conhece bem ele? Ah, conheço. Como você me conhece bem? Quem sentou comigo? Quem está na minha particularidade? Quem conversa comigo continuamente? Não, você conhece algumas coisas a meu respeito, você ouviu falar algumas coisas a meu respeito, me conhecer de verdade, não. São poucos. Às vezes as pessoas falam de Jesus assim. Você conhece Jesus? Claro que eu conheço. Conheço Jesus. E o relacionamento com Jesus? E a intimidade com Jesus? Você pode ler algumas coisas a respeito de uma pessoa, mas daí você realmente ter intimidade, um relacionamento com essa pessoa, é outra história. Às vezes tem pessoas que falam da gente como se conhecesse a gente. Ele leu alguma coisa, ou ele ouviu através de outro, mas conhecer não. Porque para conhecer de verdade, a gente tem que ter um relacionamento de intimidade. É verdade ou não é? Nós temos que estar juntos, ter momentos de particularidade. Senão não nos conhecemos não, você ouviu falar. E é isso que nós precisamos despertar acerca de Jesus. Porque muita gente se sente na autoridade de falar sobre Jesus, mas as mesmas pessoas que falam sobre Jesus não fazem nenhuma oração, não pratica a palavra, não vive uma fé, mas elas querem falar sobre Jesus. Já viu isso ou não? Querem ter a autoridade de falar sobre Jesus, nem praticam a fé e querem falar sobre Ele. Não tem experiência nenhuma com Ele, mas querem falar sobre Ele. Diga comigo, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria, de revelação e pleno conhecimento dele. Busque isso com muita força, com muita intensidade e pleno conhecimento. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados,
a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza, diga comigo, a incomparável grandeza do seu poder para conosco. A incomparável grandeza do seu poder para conosco, diga comigo, os. Então não é para todos. Não é para todos. Para os que cremos. Conforme a atuação da sua poderosa força, ou poder. Esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade. Diga comigo, muito acima de todo governo. Esse poder está muito acima. Esse poder está muito acima de todo governo. Todo e qualquer governo terreno. E autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar. Esse nome está acima de todo e qualquer nome que se possa mencionar sobre a terra. Amém? Não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Autoridade no céu, na terra e no inferno. Não há uma autoridade maior. Não há um poder maior. No céu, na terra e no inferno. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou, diga comigo, cabeça de todas as coisas para a igreja. Uma coisa importante que nós precisamos entender, e falamos muito sobre isso o ano passado: se Deus é o cabeça, nós somos corpo. Corpo e cabeça são um só, estão unidos. Observe como isso é forte. Se Deus, Cristo é o cabeça, e nós, igreja, e verdadeira igreja, somos corpo, não há como desligar. E aliás, né, eu gostaria muito que você visualizasse essa cena, porque às vezes quando a pessoa ele se desliga da igreja, ele é um corpo sem cabeça. E um corpo sem cabeça pode andar? Imagina um corpo sem cabeça passando por aí. Imagina. Aliás, o corpo sem cabeça não dá um passo. O corpo sem cabeça não dá um passo. O corpo sem cabeça se torna uma anomalia, algo, não tem vida. Ele é o cabeça. Então, se nós somos o corpo, aí vamos para outras. Se ele é o cabeça e nós somos o corpo, corpo e cabeça estão unidos e são um só, em autoridade, poder e unção. Consegue entender, gente? Visualiza isso, por favor. Se ele é o cabeça, nós somos o corpo, nós somos um só. Um só. Em unção, em poder, em autoridade. Mas designou cabeça de todas as coisas para a igreja, diga comigo, que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância.
Filipenses 2:10, para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Diga comigo: nos céus, na terra e debaixo da terra. Salmos 105:37 diz assim, ó: mas a eles o fez sair, diga comigo, com prata e ouro, e entre as suas tribos, o que está escrito? Não havia um só enfermo. Isso, para pensar, se na velha aliança, no tempo da lei, ele fez isso no meio de 3 milhões de pessoas, ele fez 3 milhões de pessoas sair da escravidão com ouro, com prata, e não havia no meio de 3 milhões de pessoas um só enfermo, quanto mais agora, na nova aliança, que esta é mais forte do que a antiga. Nós estamos no período da graça. No período da graça, a unção sobre nós, o poder sobre nós é maior do que no passado. Isso é para que a gente entenda e busque. É como eu disse, né? Olha aqui para mim, por favor. Se entra na internet, você pega livros e vai estudar sobre as previsões, sobre economia, sobre o mercado financeiro. Se entra na internet e vai estudar sobre todas as enfermidades, ou sobre a enfermidade que eu quero saber tudo a respeito dessa enfermidade, eu quero saber tudo o que acontece nessa enfermidade, eu quero saber tudo, mas eu não entro na Bíblia Sagrada para saber tudo que está escrito sobre aquilo que eu preciso. Eu não entro para me aprofundar e saber tudo que Deus fala sobre aquilo que eu necessito, sobre aquilo que eu quero viver, eu creio que eu possa viver, e está escrito na palavra, o que eu tenho que fazer para que isto se cumpra na minha vida. É o que acontece na maioria das vezes. A gente sabe tudo, lê sobre tudo, mas conhece quase nada do que Deus falou. O que o doutor fulano falou, o que o doutor Beltrano falou, o que o especialista tal falou, mas e o que Jesus falou? Eu sei? E sei à risca o que Jesus falou? E se o que Jesus falou é lei para mim, igual muitas vezes o que o homem fala é lei? Porque muitas vezes a gente tem como lei o que o especialista tal, o doutor fulano Beltrano falou, mas não tem como lei o que Deus falou. É verdade ou não é? Sim ou não? E aí que está, peraí, deixa eu ver tudo que Deus fala sobre isso. Porque, e tudo que todos aqueles que viveram aquilo que eu quero viver, o que eles fizeram, porque eu quero viver. Porque se Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, se a sua palavra é viva e eficaz, é isso que eu vou viver. Passa, por favor. Êxodo 23:25, diga comigo: prestem culto ao Senhor. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês. Diga comigo: e Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Diga em voz alta, por favor: tirarei a doença do meio de vocês. Puxa, é forte, não é? Eu vou abençoar, abençoo o vosso pão, a vossa água, e eu vou tirar do meio de vocês as enfermidades. Puxa vida, começa por aqui, né? Que coisa gloriosa, quanta coisa maravilhosa para viver, quanta coisa maravilhosa para alcançar. Puxa, a realização dos nossos sonhos. E aliás, lembrando de uma coisa importante, né? Sonhos se renovam, não é verdade? Sonhos se renovam, e essa é a maravilha, né? Quem não sonha, infelizmente quem perdeu a capacidade de sonhar também não vive mais, está vegetando. Sonhos se renovam, e os nossos sonhos, graças a Deus, eles vão se renovando ano após ano. Por quê?
Porque tem sonhos aí que já são realidade, tem conquistas de alguns sonhos que já estão até, como nós falamos, né? Você vai no ferro velho, está cheio de sonhos lá, coisas, situações, objetos que foram sonho de alguém algum dia, está lá, passado. Tem carros que foi o sonho de alguém, tem eletrodomésticos que foi o sonho de alguém, está lá no ferro velho agora, já não é mais, já é passado. Por isso que o nosso sonho se renova continuamente. Amém? E o Espírito Santo faz isso em nós. Em sua terra, nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração. Diga comigo, farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Vocês vão durar muito, vai morrer, não vão morrer igual o peru, não, né? Peru que morre às vésperas, né? É ou não é? Vai morrer igual o peru, não. Espera aí, puxa vida, é isso. Senhor, olha o que está escrito. Senhor, olha o que está escrito. O Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. Isso não está escrito por acaso. Isso é para que se cumpra na minha vida, é para que se materialize. As promessas, a palavra de Deus não é diferente de qualquer coisa que a gente já conheça sobre o que já existe na terra. Quando você vê uma pessoa que alcançou algo na vida, conquistou algo, você fala, poxa vida, eu posso viver isso também. Quando você sabe que a lei te ampara em alguma situação, você sabe que você está protegido pela lei, você corre lá e vai reivindicar os seus direitos. É verdade ou não é? Sim ou não? Não, eu fiquei sabendo que eu sou protegido nessa área, eu fiquei sabendo que eu estou respaldado nessa área, eu fiquei sabendo que isto é para mim, que não podem me roubar nisto, que não podem tirar isso de mim. Você estufa o peitinho, fica cheio de autoridade e vai à luta daquilo que é teu. É verdade ou não é? Quando você fica sabendo que algo, você está amparado pela lei terrena, você estufa o teu peitinho e diz, eu vou lutar pelo que é meu, eu vou lutar, ninguém vai tirar aquilo que é meu, aquilo que é meu, ninguém vai me roubar, eu vou tomar posse do que é meu em nome de Jesus. A mesma coisa. Quem está entendendo, por favor? Ou eu estou falando com essa força toda à toa? Porque eu tenho consciência, desculpa a sinceridade, eu tenho consciência que tem algumas pessoas que estão entrando por aqui e saindo por aqui, mas eu tenho consciência que tem gente que está entrando no espírito, tem gente que está entrando na alma. E isso, sabe como é que acontece posteriormente? Aquilo que entra cria poder em nós. Aquilo que entra sai, porque se nós estamos vivendo o que está escrito se materializa, porque o que está dentro se materializa fora. Amém? Deuteronômio 15:4. Assim, não deverá haver, diga comigo, pobre no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, está dando como herança, para que dela tomem posse, Ele os abençoará ricamente. Olha a preocupação de Deus para o seu povo, contando que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e ponham em prática toda a lei que hoje lhes estou dando. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu. Diga comigo, ó, Deuteronômio, e não é no 28, ó, e não é no 28, diga comigo, vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Ó, vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Não há situação que domine. Amém? Isso é autoridade, isso é poder. E volta a dizer, hein? Você vê que lá o Senhor cumpriu nas vírgulas, abençoou tremendamente. E agora? Passa, por favor. Claro, lembrando que teve os que entraram e os que não entraram. Deuteronômio 8:17, diga comigo, não digam, pois em seu coração
Diga comigo: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Não diga, não diga, não diga, não diga, não diga, nem diga. Não diga, a minha capacidade é porque eu fui esperto mesmo, é porque eu tenho uma visão de negócio maravilhosa. Visão de negócio maravilhosa, você está vendo um atrás do outro aí, com visão maravilhosa, descer ao fundo do poço. Não diga em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos me ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus. Diga comigo em voz alta, por favor: pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme se vê hoje. É Deus que nos dá capacidade. Diga comigo: é Deus que me dá capacidade para produzir riqueza. Nesse caso, a oração deveria ser como? Nesse caso, a oração deveria ser como? Senhor, me capacita, me dê visão, ilumina os olhos do meu coração, do meu entendimento, ilumina, para que eu possa produzir riquezas. Deus capacita, Deus dá força. Amém? E isso é um trabalho contínuo. É um trabalho contínuo. Porque é como disse, né? Quando você desiste de algo, ou quando você para na caminhada, saiba que parou, tem que recomeçar. Por isso que o correto é nunca parar. O correto é parou, retrocede. E retrocedeu, volta a estaca zero. Inclusive na fé você sabe que tudo que nós plantamos e colhemos o que, se não pararmos. Quando paramos, voltamos a estaca zero. Você sabia disso ou não? Sabia disso ou não? E mais, nós precisamos estar atentos aos mínimos detalhes. Olha a expressão que eu usei para você quando Paulo diz que nos compara a um atleta. Eu subjugo, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Eu esmurro o meu corpo, eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Você sabia como é muito fácil fazer com que algumas pessoas fracassem? Muitas pessoas fracassam assim, ó. Muitas pessoas são vencidas pelas suas emoções. Muitas pessoas são vencidas, na grande maioria são pelas suas emoções, porque ela está envolvida nas decisões. Às vezes as pessoas dizem: eu estou cansada, eu estou desanimada, eu estou enfrentando uma luta grande, minha vontade é parar, jogar tudo para o alto. Pode parar, mas sabendo que se você parar, você volta a estaca zero. Fique à vontade. Por isso que tem pessoas que está cansada, nunca chega nem na metade do caminho, porque sempre para. Tem pessoas que acham que a vida é pior do que a dos outros. Não, a vida não é pior do que a dos outros. Sempre para, sempre é vencido pelo desânimo, sempre é vencido pelas emoções, sempre é vencido e chuta tudo para o alto muito fácil. Então não é que é mais difícil para você. Nós devemos aprender que nós precisamos ter uma fé primeiro inteligente, com visão espiritual, visão para entender o que está acontecendo, porque é muito fácil, o diabo ele nos estuda. Muitas vezes quando você é traído, é para você jogar tudo alto. Quando você é decepcionado, é para você jogar tudo para o alto. Quando você ouve algo que não gosta, é para jogar tudo para o alto. Quando alguém faz fuxico para você ou de você, é para você jogar tudo para o alto. Quando você é decepcionado por alguém, que aquilo vem e te atinge as suas emoções, é para você jogar tudo para o alto, é para você parar novamente, e assim você vive sendo vencido. As suas emoções
você é vencido pelas suas emoções e pela astúcia do diabo, que já pegou os pontos fracos aonde te pegar. Amém? Então, aí você está construindo sobre o fundamento usando palha, feno e madeira. Não reclame. Não existe esse negócio que as pessoas falam, vai na igreja e não mudou nada. Não, vai na igreja, usou, está construindo a sua vida com palha, feno e madeira. A hora que o fogo vier, consome dentro da igreja. A gente aqui escolhe o material que vai usar. Se você for construir uma casa hoje, e você tem à disposição todos esses 6 materiais, mas um exige mais, um é mais caro, é um preço maior, mas eu não estou disposto a pagar esse preço. Eu quero usar material barato, porque é mais fácil, né? É mais rápido, é menos custo, é menos valor. Eu posso, só que depois eu não tenho retorno, eu não tenho recompensa, e na caminhada, isso mesmo. Agora, tem que descobrir, prestar atenção, quais são os materiais que está usando na construção de sua vida. Fica à vontade. Nós é que decidimos o que nós vamos usar. Exclua da sua vida sentimentos, pensamentos e atitudes que não têm nobreza nenhuma. Exclui. Porque quando nós estamos falando desses materiais, nós estamos falando de obras, uma fé que te leva a essas obras extraordinárias, atitudes nobres, uma fé nobre, resistente, não é passageira. Chega o fogo, mais qualidade. Chega a tempestade, nem abala. Porque feno, madeira, e quando não suporta nem o fogo, nem as tempestades. Pois são a vida para quem as encontra, e diga comigo, saúde para todo o seu ser. Saúde para todo o ser. Diga comigo, saúde física, mental, emocional, espiritual, financeira, e assim vai, para todo o seu ser. Passa. Jeremias dizia uma coisa linda, né? Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem louvo. Marcos 1:40 diz: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, repita comigo, quero. Você vê, Deus quer abençoar, Deus quer o melhor para nós. Isso é uma questão de, a nossa fé nos leva a buscar isso com muita intensidade. Gente, eu estou gastando tempo na palavra e espero que não esteja sendo em vão, porque quero dizer uma coisa importante a você: se você está aqui, está preocupado com o horário, você perdeu o seu tempo. Tenho que ser honesto com você. Tudo que você está ouvindo não está servindo de nenhuma valia para você, e você está perdendo, talvez, a coisa mais preciosa da tua vida, o que te levaria à grandeza, à glória, é o poder de Deus em você, porque tudo isso que nós estamos falando é o poder do Senhor Jesus, é o poder do Senhor Jesus para você viver uma vida plena em todas as áreas da sua vida, é te preparando, porque, como nós falamos, a sequência dessa palavra que eu estou dizendo, antecedendo a construção, a Bíblia diz que nós somos, diga comigo, cooperadores de Deus. Você é cooperador de Deus. Você é cooperador de Deus nessa obra. Se você não fizer a sua parte, como é que Deus vai fazer a dele? Se você não está se importando com a sua, como é que Deus vai se importar?
seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Vendo a fé, diga comigo, vendo a fé. Vendo a fé, e como é que se vê a fé, hein? Pelas obras. Porque quando o Senhor disse a esse, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. E isso, nós estamos vendo a fé, porque eles chegaram ali, 4 carregando a cama do paralítico, chegaram, estava lotado o lugar onde Jesus estava. Eles não aceitaram voltar para trás, eles não aceitaram voltar e dizer assim: não, vamos tentar outra hora, se for da vontade de Deus, será? Não, eles não aceitaram voltar sem o milagre. Ele não importa que está cheia onde Jesus está, se não dá para entrar pela porta da frente, nós entramos pela janela, se não dá para entrar pela janela, nós descemos pelo telhado, que foi o que eles fizeram. E vendo a fé que eles tinham, pelas suas atitudes, foram curados. Amém? Saiu dali andando, saiu dali abençoado, pela sua atitude, pelo seu. O Senhor olhou e viu aquele esforço, aquele sacrifício, aquela determinação, porque criam. Porque fé sem sacrifício não existe. Símbolo da cruz. Quando você olha para a cruz, a primeira palavra que vem à sua mente é sacrifício. E nós temos a nossa cruz. Renúncia de si mesmo. Crucificar a si mesmo. Crucificar a sua própria vontade e fazer a vontade do Senhor. E é onde nós vivemos toda essa glória. Passa, por favor. Estavam ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara, diga comigo, tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Tudo que ela podia fazer naturalmente, ela fez. Tudo que ela tinha, aliás, tudo que ela tinha, todo o dinheiro, toda a riqueza que ela tinha, ela usou na tentativa de alcançar esse milagre. Gastou tudo que tinha e não foi curado. Isso é o que acontece muitas vezes quando a pessoa, ele põe toda a sua força no que é natural. Ele põe todos os seus esforços no que é natural. Porque ela gastou tudo que tinha com os médicos. Mas você vê que a primeira atitude dela no Senhor Jesus, realmente crendo que se ela tão somente tocasse nas vestes, na orla das vestes do Senhor, ela seria curada. Quando ela fez isso, imediatamente a hemorragia de 12 anos secou. Amém? É isso que eu quero mostrar a você. Às vezes a gente põe tanta força numa coisa e não põe força naquilo que resolve. Você entendeu ou não? Às vezes a gente põe tanta força, canaliza tanta força em algo e não resolve, quando deveríamos botar essa força naquilo que realmente resolve. E foi a fé que curou ela. Passa. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou-lhe em seu manto. Diga comigo, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Marcos 5,34. Então ele lhe disse: filha, a sua fé o curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. Diga comigo, dirigente da sinagoga. O dirigente da sinagoga era o pastor, tá? Era o pastor. O sacerdote. Sua filha morreu, disseram-lhe eles. Não precisa mais incomodar o mestre.
Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, diga comigo, tão somente creia. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram, diga comigo, a rir. Você vê como as pessoas são emocionais, não estava chorando? Só porque Jesus falou isso, agora precisa começar a rir? Choro, Você viu? Chorando. Aí Jesus, não, mas por que todo esse alvoroço? As pessoas são emocionais. Cuidado, quando eu falo pessoas são emocionais, nós mesmos, porque as nossas emoções vão sendo treinadas. Às vezes, você vê que as emoções oscilam demais, do choro, o riso, de uma coisa séria, já está dando gargalhada. Ele, porém, diga comigo, ordenou que eles saíssem. Por que ele ordenou? Por que ele ordenou que ele saiu? Ele só deixou ficar lá dentro quem cria. Só quem crê. Você vai ficar um bando de incrédulo aqui para rindo, sai fora todo mundo. Vocês não vão ver o que vai acontecer aqui. Viu? Viu? Incrédulo não vê o que acontece. Incrédulo que fica rindo, que fica criticando, que fica zombando, ele não vê. Não vê e não vive. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa menina, diga comigo, eu lhe ordeno, levante-se. Só para concluir a leitura, estamos terminando, tá? Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito, diga comigo, que a mantinha doente. Quantos anos? Observe, olha, ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar. Você vê, ela estava no templo há 18 anos e havia um espírito que a dominava. Quer ver a leitura? Passa, por favor. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e disse, mulher, você está livre da sua doença. Então impôs as mãos, imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, que é isso que a religião faz, né? As pessoas estão mais preocupadas com a tradição. É igual eu perguntei outro dia, né? Você vê que as pessoas, infelizmente é a mesma coisa, é igual os religiosos aqui. Não está preocupado se a mulher foi curada, se ela foi liberta, se agora ela está em paz. Ele está preocupado se ela foi curada no sábado, né? Está preocupado. Eu perguntava assim, né? Quer ver o negócio? Quer ver? Quem era católico aqui? Levanta a mão, por favor. Levanta a mão bem alto, por favor. Então, geralmente quando você era católico, e você se converte, começa a frequentar a igreja evangélica, os familiares não querem saber se você está bem ou não está bem. Ele não quer saber se você está feliz ou não está. Ele não quer saber se a sua vida mudou ou não. Eles querem saber o seguinte, que você largou a nossa religião. Eu não falo mais com você. Eu não olho mais na tua cara, porque você largou. A nossa família toda é católica. Não é verdade? Não quer saber se você está bem, não quer saber se você foi curado, não quer saber se você está feliz, não quer saber se você tem prosperado, não quer saber se você agora teve um encontro real e verdadeiro com Jesus, quer saber que você largou a nossa religião, agora eu não falo mais com você. E fica estremecida. Pode ver que toda vez que vai numa reunião de família, num almoço, e etc., você quer ver o pau torar? Eu sei que você enfrentou uma guerra grande agora, recente, na virada de ano. Foi ou não foi? Mas por que você não vai estar aqui? Não, porque eu vou passar a virada na igreja.
Não acredito que você vai deixar de estar com a sua família para virar na igreja. É ou não é? E fica estremecido. E fica estremecido. Não quer saber se você está bem, não quer saber se você foi abençoado, se você está feliz, se hoje você tem paz, se hoje você tem saúde física, mental, emocional. Quer saber que você largou a nossa religião. Você está fazendo no sábado, na virada de ano. Onde já se viu? Você não podia fazer isso. Tenha santa paciência. Você vê? É isso que a religião faz com muita gente. É isso que a religião faz com muita gente. Cega, escraviza. Olha, ao invés de olhar aquela grandeza, peraí, os caras viram a mulher ali, tanto tempo, a vida da pessoa não se endireitava, mulher estava ali torta, ninguém orava por ela, igual na tua casa, na tua família, ninguém ora por você, ninguém fala, vem cá meu filho, vou entrar com você numa corrente de oração, vem cá, o papai, a mamãe, eu vou entrar com você e essa situação vai mudar. Existe um Deus que muda, um Deus que transforma, e você vai ver a glória desse Deus na sua vida. Ninguém faz isso. Eles não estavam, ao invés de olhar aqui e falar, meu Deus, o que aconteceu com essa mulher? Não, você vê que quando quer ser incrédulo vai até a morte, porque vira a mulher curada, e tanto fez como tanto faz, só se preocuparam com o sábado. É ou não é? Cotovelão mesmo, dor de cotovelo, inveja pura. É o que acontece. É o que acontece. Só escraviza, a religião escraviza. Ela passou lá dentro daquele templo, ela passou dentro daquele templo gemendo, torta, um demônio nas costas dela. E é verdade, viu? É verdade. Passa a leitura aqui, por favor. O Senhor respondeu, hipócritas. Veio quando dá vontade de falar isso para alguns, não é? Hipócritas, cada um de vocês desamarra no sábado o seu boi, o seu jumento do estábulo, vocês alimentam o jumento, socorre o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água. Esta mulher, uma filha de Abraão, diga comigo, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Seus hipócritas. É isso aí. E às vezes querem dar pressão, né? Foi a pressão que deram a Jesus. É a pressão que deram, tentando mostrar que Jesus estava cometendo um pecado absurdo, fazendo algo tão nobre que ele fez, queriam transformar em algo terrível. É isso que a religião faz. E por isso que nós precisamos conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Estou terminando. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde, e estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias, diga comigo, para pedir aos que entravam no templo, esmolas ao que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Você vê que coisa incrível, né? Olha que coisa incrível. Estava ali todos os dias ia até a porta do templo. Ficava à porta do templo para pedir esmolas. Poxa vida, você vê o que é a fé ou a ausência da fé, né? Quando você crê num Deus que realmente muda, num Deus que cura, num Deus que liberta, num Deus que transforma, certamente se esse homem tivesse entrado no templo para buscar o milagre dele, certamente ele teria sido curado.
o milagre teria acontecido na vida dele, mas ele ia todo dia à porta do templo para pedir esmola. Cuidado para não vir ao templo, mas ao invés de usar a fé, acaba a pessoa, ela vem, ela tem um esforço, ela tem um sacrifício, mas não tem a fé para alcançar tudo isso que nós meditamos, tudo isso que mostra. Por que o senhor leu tudo isso, bispo? Porque eu quero mostrar a você tudo que está à tua disposição, tudo que você pode viver, toda a glória, toda a grandeza, todo o poder que está à tua disposição. Amém? Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparaste para mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar